Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o balanço das leituras de 2020 e também as melhores leituras do ano. Se você está nesse canal há algum tempo, você sabe que nos últimos 3 anos eu apareci aqui de gala, com coroa, maquiada, porque esse é um momento de celebrar, é um momento de premiar. Mas esse ano não deu, gente. E 2020 a gente aprendeu que a gente tem que fazer o que dá. E se eu tivesse que sentar com pompa e circunstância, me maquiar, botar coroa e gravar esse vídeo, provavelmente apareceria aqui em maio, né? Porque seria talvez quando eu tivesse vontade de fazer tudo isso. Então, como o mais importante é ele sair na primeira semana de janeiro, eu tô aqui gravando descabelada, sem maquiagem, sem coroa, com a minha blusinha de pizzas que me acompanhou em quase todo esse ano, porque 2020 fez isso com a gente. E é isso. O importante são os dados, né? Então, na verdade, os importantes são sempre os sentimentos, mas eu sempre trago alguns dados. Então vamos lá, antes de falar quais foram as minhas 10 melhores leituras do ano, eu vou trazer, né, alguns dados que formam um panorama das minhas leituras em 2020. Bom, em primeiro lugar, eu sempre coloco aqui quantos livros eu li no ano, e esse ano foram 59 livros. Ano passado eu consegui bater pela primeira vez a minha meta de 70, que é meio que a minha meta todos os anos. E esse ano não deu, né, gente? Esse ano, engraçado que eu também, meio que no início da pandemia, pensei, nossa, eu vou ler pra caramba. Só que era aquela coisa, né, a gente não tava em casa de férias, a gente tava em casa porque a gente tinha que estar. E aí o ranço batia forte, a falta de coragem batia forte, e é isso, foi o ano que eu menos li nos últimos anos que eu venho acompanhando as quantidades. Eu li 62 livros em 2017, 68 em 2018, 70 em 2019, esse ano foram 59, sendo que desses 59 foram 8 releituras, e 7 delas foram os livros do Harry Potter, que eu conto mesmo como grandes releituras, porque enfim, foi no mínimo a terceira vez que eu li a série inteira, sendo que a Pedra Filosofal eu já devo ter lido umas 8 vezes, então enfim, é bem releitura mesmo. Essa outra releitura foi Orgulho e Preconceito, que eu já não considero tanto quanto uma releitura, porque eu li numa edição diferente, uma tradução diferente, e que me fez ter outra experiência com o livro, né? Eu tinha lido Orgulho e Preconceito, se eu não me engano, em 2010, numa edição da Martin Claret, e eu gostava da ideia do livro, mas não tinha gostado muito da experiência de leitura. Eu guardava isso a 7 chaves pra mim, porque como assim, né? Orgulho e Preconceito é a minha cara. Como que eu não ia gostar tanto assim da experiência de leitura? Mas esse ano, felizmente, eu li a edição da Penguin Companhia em português também, mas, né, outra tradução e com um cuidado editorial muito maior, e eu finalmente posso considerar que me encontrei com a obra, amei a leitura, e por isso, então, foram essas 8 releituras, 7 que eu considero super releituras, uma que eu considero praticamente uma nova experiência. Ao todo, 59 livros. Desses 59 livros, 44 foram escritos por mulheres, 14 foram escritos por homem e 1 foi uma coletânea de contos de autores diferentes. Também é um dado que não me choca mais um ano seguido, né? Eu procuro ler mais mulheres, já virou algo natural pra mim, e enfim. E eu realmente espero todo ano, né, que o número de mulheres lidas seja bem superior ao número de homens lidos. Em relação aos países, esse ano eu li um pouco menos de livros e, consequentemente, um pouco menos de países. Foram 18 países lidos esse ano passado tinham sido 22. E, mais uma vez, o campeão de leituras é o Brasil, com 17 leituras. Em segundo lugar, infelizmente, continuamos amarrados, em nome de Jesus, aos Estados Unidos, né? Foram 15 leituras dos Estados Unidos. E eu, assim, quando eu tô anotando essa lista, eu sempre percebo, né, que acontecem algumas questões, por exemplo, autores americanos, mas que contam histórias relacionadas a outros países com bagagem, como, por exemplo, a Sandra Cisneros, que é uma descendente de mexicanos, e ela fala desse ponto de vista. Então, assim, nem todos esses livros americanos são grandes romances americanos, mas fato é que são americanos. Dessa vez eu levei até em consideração, eu pesquisei os autores pelo seu país de nascimento. Acho que no ano passado eu olhei de onde vinha o livro, e aí acabou tendo mais americano ainda, porque, por exemplo, tem uma escritora aqui, a Nadifa Mohamed, que ela é somali, mas ela escreve dos Estados Unidos. Então provavelmente o livro dela tava lá como romance americano, só que eu não fui olhar, e eu coloquei como Somália porque ela nasceu na Somália, o livro dela fala sobre a Somália. Então, enfim, eu resolvi deixar assim, eu fui levando em consideração realmente o país de nascimento das pessoas. E por mais que tenha alguns livros americanos aí que não são tão americanos, ao meu ver, ainda assim são 15 leituras dos Estados Unidos. Eu sempre fico fazendo esse textão aqui pra me desculpar comigo mesma, mas enfim, a gente precisa batalhar mais pra sair desse lugar
de ler tantos americanos. Em terceiro lugar, novamente, assim como no ano passado, temos a Inglaterra, mas também como ganhar da Inglaterra esse ano que eu reli 7 Harry Potters e uma Jane Austen, então só aí já eram 8, né? Ao todo foram 9 leituras inglesas, agora de cabeça eu não tô lembrando qual foi o outro que não foi nem J.K. Rowling, nem Jane Austen. Além desses países eu li Polônia, Coreia do Sul, Espanha, Itália, Somália, Ruanda, Austrália, Moçambique, Chile, África do Sul, Nigéria, Argentina, Japão, Irã e Argélia. Eu acredito que a Argélia e a Polônia e o Irã tenham aparecido nas minhas leituras pela primeira vez, então fiquei feliz de conferir esses nominhos por aqui, porque acredito que sejam inéditos. Em relação à temática dos livros, né, na verdade, só divididos em 3 categorias, eu li mais uma vez apenas um livro de poesia, que foi o Um Buraco com Meu Nome, da Jari de Arraes, que foi surpreendentemente um livro que eu gostei muito. Eu digo surpreendentemente não que eu esperasse pouco da Jari de Arraes, mas porque eu nunca espero muito da minha relação com livros de poesia. Mas eu realmente senti esse livro, me envolvi com ele, fiz várias marcações, então foi uma grata surpresa aí, porque eu tenho dificuldade com poesia, também não me esforço muito, vocês podem ver que foi apenas um livro de poesia, assim como no ano passado, mas foi realmente uma leitura muito, muito boa de se fazer, um livro que eu recomendo. Além disso, então, foram 49 livros de ficção e 9 livros de não ficção. Não sei se eu li menos não ficção nesse ano do que nos outros, acho que esse ano, até por conta da pandemia a gente precisava fugir mais, né, da realidade. Não que as minhas ficções sejam livros muito felizes, porque a maioria esmagadora não é nada leve nem feliz, mas de qualquer forma eu acho que eu tava com mais preguiça do que nos outros anos de encarar livros de não ficção, apesar de ter lido aí alguns clássicos e alguns bombadinhos, como Mulheres que Correm com os Lobos, que foi um dos vídeos mais bombados do canal esse ano. Eu acho que ele tá com mais de 10 mil visualizações. E A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que acho que ninguém passou 2020 sem ler nenhum livro do Chul Han. Talvez eu encontre com ele novamente em 2022. Será? Será que estarei disposta? Será que estarei preparada? Não se sabe. Além dessas estatísticas que eu fiz sozinha, no Scooby, eu adoro, eu sou muito fã do Scooby, tá? Eu nunca troquei ele pelo Goodreads, enfim, sou fã mesmo, apesar do aplicativo ser horrível. Ele também faz, né, uma retrospectivazinha literária do seu ano. E segundo ele, ó, eu vou dizer que eu não marquei como lido nesse ano os 7 Harry Potters, eu ignorei ele, mas marquei como lido Orgulho e Preconceito, tá? Então dentro dessas estatísticas só não temos os 7 Harry Potters, temos, portanto, 52 livros levados em consideração. E segundo o Scooby, então, foram lidas 15.776 páginas nesse ano, uma média de 43 por dia. E a minha média de avaliação dos livros foi a mesma do ano passado, 3,7 estrelas. Pra alguém que dá muito 3 estrelas, eu acho que 3, quase 4 é uma média excelente, né? E o Scooby também me mostra que o meu livro mais longo lido nesse ano foi Uma Vida Pequena, com 784 páginas, e o mais curto foi Mônica Vai Jantar, com 96. E eu queria dizer também que eu sinto, né, sobre esse meu ano de leituras, que ao contrário dos anos anteriores, né, eu li mais calhamaços. Eu tava com esse problema, acho que desde que eu criei o canal. Eu sou apaixonada por calhamaços, mas eu ficava com receio de lê-los, porque eu pensava, vou passar muito tempo com eles, vou acabar ficando sem conteúdo pro canal, e no final do ano vai estar dado menos livros, eu não vou bater minha meta de 70. E esse ano, assim, a gente teve que se libertar de tanta coisa, né, eu tentei me libertar disso também. E eu aproveitei pra desencalhar alguns calhamaços que estavam fazendo aniversário na minha estante. Então eu li O Construtor de Pontes, eu li Nix, eu li Uma Vida Pequena, que eram livros que já estavam aí há um tempinho na minha estante. Esse ano eu li também Grande Sertão Veredas, que era o meu grande fantasma, né, além de ser um calhamaço, era um livro que eu morria de medo. E eu passei 3 meses com ele, mas fui intercalando com outras coisas também, e foi, enfim, uma leitura maravilhosa. Esse ano eu pretendo ler Um Defeito de Couro, quem sabe até O Conde de Monte Cristo. Eu quero voltar pro meu hábito de ler calhamaço sem a pressão de ter uma meta maior batida, sem a pressão de ficar muito tempo com eles, né? Eu acho que uma grande meta que eu tenho cada vez mais é voltar a me reencontrar com a minha forma de ler como hobby, mesmo que eu tenha esse canal que eu considero também um trabalho. Porque a leitura não deixa de ser o meu maior hobby e a gente acaba se perdendo disso quando fica focado em conteúdo, em metas e tal. Então, enfim, tô falando mais do que eu imaginava que eu ia falar nesse vídeo. Eu fico com preguiça de gravar, mas na hora que eu ligo a câmera, parece que eu tô com todos vocês na minha frente batendo um grande papo, e falar sobre livros não deixa de ser uma paixão, né? Além disso, temos uma última
estatística do Scooby aqui que diz que o livro mais popular que eu li foi O Sete Maridos de Evelyn Hugo, com 22.644 leitores. E o menos popular foi O Presépio, que é uma coletânea de contos de Natal de autores brasileiros, tanto clássicos quanto contemporâneos, que conta com apenas 50 leitores na rede social. E é isso, dadas as estatísticas, vamos à parte que vocês estão esperando ansiosamente, que é a lista de 10 melhores livros do ano. Uma roubadinha, porque a gente nunca consegue passar ileso das roubadinhas. Vamos lá? Bom, eu já falei que eu roubei porque eu botei um 11º lugar, mas na verdade é uma medalha de honra ao mérito, que vai ser o Alforge, dessa autora aqui. Gente, olha, esse nome... Gente, sabe que eu fico me sentindo meio mal quando eu falo que são nomes impronunciáveis ou que eu não me arrisco a pronunciar, porque, não sei, eu me sinto um pouco xenofóbica falando isso, né? Claro que esses nomes são pronunciáveis, eles só não são da nossa cultura. E eu, em geral, eu tento pronunciar, mas é que o nome dessa moça, gente, ele tem um I, dois Ys e outro I seguidos. Pra mim ele é um grinadinho, barri. Eu leio ele assim na minha cabeça, eu juro que não é por mal, mas enfim, vocês estão lendo aqui o Alforge, essa autora é iraniana. E eu coloquei esse livro aqui porque eu tinha muita vontade de ler esse livro já há algum tempo. Eu lembro que quando ele saiu primeiramente pela Tag, muita gente falou bem dele. E eu li esse livro, gente, de 1º de dezembro a 25 de dezembro. Eu demorei uma eternidade pra ler. Eu peguei ele no início do mês achando que eu ia ler rapidinho. Mas ele tá aqui porque depois que eu terminei, e até enquanto eu tava lendo, eu conseguia sentir o poder daquela história. É uma história muito bem contada, muito bem narrada. Eu acho que a barriga é genial, ela constrói uma história incrível, cheia de camadas e toda entrelaçada. No entanto, eu demorei 24 dias pra ler e o negócio não aconteceu pra mim, assim, apesar de eu ter certeza que é um livro genial. No fim das contas eu dei 4 estrelas, mas eu me relacionei com ele muito mais aqui do que no coração. Mas, de qualquer forma, como ele é um livro que eu considero racionalmente tão bom, ele veio parar na minha lista. E é isso, né? Nesse livro a gente tem a história, ele se passa no deserto e cada capítulo se refere a uma pessoa. E todas essas pessoas estão em jornadas naquele deserto, algumas juntas, algumas separadas, mas todas as histórias dessas pessoas se entrelaçam de alguma maneira. E a gente começa na história de uma que cita todas as outras, mas a gente vai pra outra. E em cada uma a gente descobre um novo olhar da história, um novo olhar desse personagem que estava sendo visto na história do outro de uma outra maneira. Então, sério, a autora constrói aqui algo muito maior do que uma coxa de retalhos, né? Ela faz uma construção costuradinha, magistral aqui, mas que eu realmente, infelizmente, não consegui me envolver tão emocionalmente com ela, e por isso ela não está entre as 10 mais, mas tinha que aparecer por aqui. Meu Deus, eu tô falando muito, né? Vou tentar ser mais sucinta. Em 10º lugar, A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Para surpresa de ninguém, esse livro está na lista, mas talvez para surpresa de muitos ele esteja em 10º. Mas é isso aí, às vezes acontece. Gostei bastante desse livro. Na minha resenha sobre ele eu comentei que o retrogosto foi até melhor do que o gosto. Enquanto eu tava lendo eu tava achando ele um livro ok. Depois que eu terminei ele cresceu aos meus olhos. Mas enfim, é um Helena Ferrante, gostamos muito, mas ele fica aí em 10º, não foi nada demais também. Tiveram outras leituras que acabaram superando. Em 9º lugar, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Também me parece uma ofensa muito grande colocar Machado em 9º lugar, né? É muito difícil fazer listas, é muito difícil fazer listas em ordem, fica tudo muito doido na minha cabeça enquanto eu tô montando. Eu sempre acho que eu tô privilegiando alguém ou... Enfim, é uma loucura, é uma loucura. Mas eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas esse ano, numa edição maravilhosa que eu ganhei do Moisés, do canal Lidos e Curtidos, que é a edição da Antofágica, com ilustrações do Portinari. O livro é uma obra de arte, Machado de Assis é uma obra de arte, né? Eu contei, enquanto eu tava lendo esse livro, acho que no fechamento do mês, porque a resenha ainda não saiu, eu comentei que eu tenho um amor platônico pelo Machado, porque quando eu li na adolescência eu odiei, eu achei muito difícil, mas depois eu me apaixonei pela literatura dele enquanto eu assistia aulas de literatura e a professora falava dele, mas eu ficava angustiada porque eu achava que eu gostava, mas a minha única experiência de leitura tinha sido péssima. E agora eu vou reencontrar Machado de Assis. Eu li Memórias Póstumas esse ano. Eu também ganhei de uma outra amiga minha, Milena, o Dom Casmurro da Antofágica, que eu pretendo ler agora no primeiro semestre de 2021. Então vou reconhecer Machado, e Memórias Póstumas de Brás Cubas foi um ótimo primeiro encontro dessa fase de reconhecimento. É um livro em que eu acho que o Machado tá com todo o seu gás de ironia, de críticas sociais veladas,
E, enfim, é um livro muito engraçado, é um livro... Eu brinco que 100 Anos de Solidão é uma obra em que o Gabriel Garcia Marques quis se divertir, né? Ele começou a escrever, ele pensou, eu não vou polir nenhuma ideia que eu tiver. E eu acho que eu sinto um pouco disso em relação ao Brás Cubas. Eu acho que o Machado se divertiu bastante escrevendo esse livro, colocando toda a acidez que ele tinha pra fazer críticas sociais importantes, principalmente em relação ao racismo, a padrões sociais, a hierarquias sociais. Então, é um livro incrível, realmente, que ainda por cima dá pra dar boas gargalhadas enquanto você lê, por causa da escrita do autor, e ele tá aqui na minha lista. Em 8º lugar, O Sol Ainda Brilha, do Anthony Ray Hinton. Esse livro, gente, mexeu muito comigo, foi a minha última leitura de novembro, e esse livro é um livro de não ficção, que conta em primeira pessoa a história do Anthony, que é um homem negro que ficou preso por 30 anos no corredor da morte por crimes que ele não cometeu. E o Anthony, ele é uma pessoa iluminada, assim, ele é uma pessoa de muita fé, ele é uma pessoa com muita leveza dentro dele, e ao mesmo tempo que é desesperador você ler esse livro e ficar por dentro, né, desse sistema absurdo que é o sistema penal, e vendo a vida de um cara, vendo o sistema tentando acabar com a vida de um cara que não tinha feito absolutamente nada. Ele traz tanta esperança e ele escreve de uma maneira tão bonita. Ele não escreve sozinho, tá? Ele escreve em conjunto com uma jornalista, que com certeza deu uma aprimorada na escrita, mas eu considero que o livro é dele, porque, enfim, as histórias todas que estão ali foram ele que contou, foi ele que viveu, e é isso, né? A gente conhece o Anthony, um pouco da sua vida antes da cadeia, e todos esses 30 anos que ele passou no corredor da morte até ser solto. E enquanto a gente acompanha todos esses meandros, a gente está por dentro da cabeça de uma pessoa a que tentaram apagar a luz a todo custo, e apesar de horrível, nunca conseguiram, tá? E isso não é uma passada de pano pro sistema de forma nenhuma, do tipo, mas no fim eles, né, não são capazes de tudo, porque eles são sim. O Anthony é que tinha uma força sobrenatural de continuar sendo ele mesmo nessas situações, e é um livro dolorido, que me deixou doente de ódio, mas que eu não conseguia parar de ler. Eu li em 2 dias e que eu amei muito, e só queria que as prisões explodissem. Em 7º lugar, Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, uma das escritoras polonesas, né? Eu falei que a Polônia apareceu pela primeira vez na minha lista, e a Olga é incrível, né? Eu acho que eu colocaria ela aqui, falaria dela o mesmo que eu falei do Machado, assim. Ela é uma escritora que certamente se diverte enquanto escreve, mas que ao mesmo tempo toca em feridas profundas da sociedade e faz críticas mordazes de uma maneira muito irônica e sutil, assim. O livro da Olga, talvez eu não acho que ele todo livro é pra todo mundo, não me entendam mal, mas ao mesmo tempo nenhum livro né? Mas o que eu quero dizer é que eu entendo que muitas pessoas não vejam tudo isso na literatura da Olga, porque é uma literatura meio crua, assim. É um livro curto, que tem ali uma historinha muito pontual, mas pra mim tudo muda com a forma de escrita da Olga, assim. Eu acho ela muito sagaz, e eu me diverti com o livro dela, ao mesmo tempo que eu levava uma porrada inesperada do nada. Aqui a gente tem uma personagem que é uma senhora idosa, que começa o livro falando que quando você já passou de uma certa idade, você tem que se certificar de lavar muito bem os pés antes de deitar, porque Deus o livre, uma ambulância precisar te buscar à noite, você tá com o pé sujo. É assim que ela começa. E ela é uma velhinha que mora no meio do nada, assim, é um lugar muito inóspito, muito frio. Acho que, se eu não me engano, na divisa da Polônia com a República Tcheca. Gente, vocês me perdoem se a Polônia ficar longe da República Tcheca, eu sou péssima em geografia, mas se eu não me engano é isso. E a maioria das pessoas só tem casa de veraneio ali, acho que mora ela e mais 2 ou 3 velhos. E muitos bichos, é tipo uma floresta. E ali é uma área de muitos caçadores, e de repente as pessoas que caçam bichos começam a morrer do nada. E a velhinha, que é a Janina, ela começa a travar uma batalha com a delegacia local aí pra provar que quem tá cometendo as mortes são os bichos que estão revoltados por serem caçados e maltratados há tantos anos. Ela é uma velhinha vegetariana e ela quer defender os bichos a todo custo, mas pra defendê-los ela quer defender a tese de que são eles que estão matando as outras pessoas pra se vingar. E ela também, nesse livro, além de falar sobre o vegetarianismo e a questão dos animais, ela fala muito sobre como os idosos são vistos pela sociedade. E é muito bonito e muito dolorido ao mesmo tempo, e são os trechos que me pegam muito, assim, enquanto ela tá falando do assunto e falando, não, eu tenho certeza que a Corsa matou o seu fulano. De repente ela vai com, assim, eu vi que eles estavam meio que me ignorando enquanto eu falava, porque ninguém presta atenção nos idosos. E é sempre
me dava um baque, assim. Então, enfim, a Olga ganhou um Nobel de Literatura, foi por isso, inclusive, que ela foi publicada aqui, porque até então não tínhamos ouvido falar dela, pelo menos eu não. E valeu muito a pena, eu quero muito ler outros livros dela. Eu sei que já tem um infantil dela rodando aí, né, que muita gente amou, mas, enfim, tomara que venham aí outras obras. Em sexto lugar, eu trago mais um livro de não ficção pra essa lista, que é O Nascido do Crime, do Trevor Noah. Ano passado, ou esse ano mesmo, já não tô me lembrando, eu fiz... Bom, gente... Ok, estamos em 2021, mas assim, mentalmente ainda estamos em 2020. Então quando eu falo ano passado, estou me referindo a 2019. Quando eu falo esse ano, ainda estou me referindo a 2020. Enfim, eu acho que foi 2020 mesmo que eu fiz um vídeo comentando indicações que eu pedi de vocês no meu Instagram, pra vocês me indicassem, se vocês só pudessem me indicar um livro, qual vocês indicariam. E o campeão de indicações, com 3 indicações, eu sou muito flopada, gente, pouca gente interage comigo, foi O Nascido do Crime, do Trevor Noah. E eu fui procurar ele na época e eu vi que, apesar de ter saído pela tag Inéditos ou Curadoria, não lembro agora, ele não tinha saído ainda por nenhuma outra editora quando vocês me indicaram. E aí a Tari, minha amiga, que também tem um canal aqui do Literatura TV, ela tinha recebido 2 por engano da tag na casa dela, e a tag tinha dito pra ela ficar com o livro e presentear quando ela sentisse de. E aí ela me viu falando sobre o assunto aqui e me presenteou com o livro, nós fizemos a leitura juntas e foi uma delícia. E, enfim, eu fiquei muito feliz que logo que saiu a minha resenha por aqui, o livro foi pras livrarias. Eu acho que a câmera tá muito no alto. O livro foi para as livrarias e, enfim, vocês podem ver a indicação aqui, se interessar por ele, porque ele está disponível. E ele tá, então, em sexto lugar na minha lista. É um livro incrível. O Trevor Noah, ele é um comediante da África do Sul. E ele escreve com muita leveza, eu acredito que seja assim que ele fale também. Eu não acompanho muitos comediantes, assim, acho que eu não assisto coisas, stand-up de comédia, essas coisas. Eu não assisti nem aquele que ficou muito famoso há uns anos atrás, de uma comediante lésbica, Hannah alguma coisa, eu não vou lembrar. Eu sei que ele ficou muito famoso, mas eu nunca vi, eu nunca vejo. Então eu não conheci o Trevor Noah por isso, mas eu imagino que ele fale do mesmo jeito que ele escreva, que é com muita leveza. E ele vai falar de um assunto muito pesado no livro dele, né? Ele é um bebê nascido do crime porque durante o apartheid na África do Sul, pessoas negras e brancas não podiam se envolver afetivamente. E ele é filho de uma mãe negra com um pai branco. Então ele tinha que ser escondido para que os pais dele não fossem punidos, né? Principalmente no caso, a mãe, que era quem criava ele, ela nunca chegou a ser casada com seu pai. E a gente acompanha então a história dele crescendo como um crime na África do Sul em meio ao apartheid. Ele fala sobre muitas questões, obviamente, né, raciais ao longo de toda a história, fala sobre questões da vida dele, questões socioeconômicas do lugar ali em que ele morava, da família dele, enfim, é um livro excelente que aborda muitas questões muitíssimo delicadas, mas com uma leveza e uma comédia que eu acho que só o Trevor Noah é capaz de trazer. Então acho que por isso que o livro é tão incrível e encanta todo mundo que lê. Não foi diferente comigo, ele também me conquistou. Em quinto lugar eu tenho um livro que, gente, ele quase foi quarto, ele quase foi terceiro, ele quase foi o segundo dessa lista. Mas vocês vão entender, né, quando vocês verem quais são os outros 4, acabam que são livros clássicos, todos os próximos 4, que acabam gritando um pouco mais ao meu coração, mas eu queria deixar registrado aqui que O Sete Maridos de Evelyn Hugo está em quinto, mas foi a melhor experiência de leitura que eu tive esse ano. Foi o livro que eu mais senti e mais surtei enquanto eu estava lendo. Eu amei cada segundo desse livro, eu acho ele genial. A Taylor Jenkins Reid é tudo aquilo que vocês estavam falando mesmo, e apesar de ter certeza que nenhum dos outros livros dela vai se igualar ao que Evelyn Hugo foi pra mim, eu tenho bastante vontade de ler, sim. Aqui a gente tem uma história que é uma história de ficção, mas que a gente esquece que é uma história de ficção, de tão bem escrita, de tão palpável que ela é. A gente acompanha a Evelyn Hugo, que é uma socialite que já tá aí com seus 80 e carqueirada anos, e que resolve então dar a grande entrevista de sua vida, contando tudo sobre a sua vida. Então ela vivia nos tabloides, né, ela vivia nas fofocas, mas ninguém nunca ouviu dela tudo que ela tinha pra contar, tudo que ela queria contar. E agora que ela tá num ponto que ela já tá pra morrer e que todas as pessoas que estavam à sua volta já estão mortas, ela não tem nada a perder, ninguém tem nada a perder, e ela vai botar a boca no mundo. E a gente acompanha então essa história, é como se fosse um documentário dela contando tudo pra jornalista, e a gente
esquece que aquilo ali é ficção, porque tudo é muito palpável, os personagens são todos muito reais. A gente tem, né, um cenário hollywoodiano, que é uma parada que eu amo, que eu piro muito, e foi incrível esse livro. O livro é dividido cada capítulo do livro é um marido, né, então a Evelyn teve 7 maridos, e a grande pergunta, né, que o mundo quer fazer pra ela é: quem foi o grande amor da sua vida? E ela vai responder, e eu só tenho a dizer pra vocês que foi a história de amor que eu mais shippei nos últimos anos. Eu pirei com esse livro, eu sentia dor de tanto shippar. Eu queria que essas pessoas fossem reais, ao mesmo tempo não, porque tem uns sofrimentos aí bem bad, mas ai gente, eu amei tanto esse livro. E é isso aí, ele tá em quinto porque acontecem coisas, mas foi a minha melhor experiência de leitura do ano. Agora vamos aos clássicos, né? Como eu falei, temos 4 clássicos nas primeiras 4 posições de leitura de 2020. Em quarto lugar, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Como eu falei, eu quase não considero esse livro uma releitura, porque eu tive uma experiência totalmente nova com ele. Eu amei de paixão, eu li em pouquíssimos dias, na época do meu aniversário esse ano, eu tava lendo esse livro. E uma delícia, né? Uma delícia reencontrar com Jane. A Jane também tem essa sagacidade, essa ironia pra abordar questões sociais importantes. E incrível, acho que Jane Austen sempre vai ser incrível. Eu preciso me reencontrar também com outro livro dela que eu não gostava muito, que é o Persuasão, e que eu tenho quase certeza de que eu vou gostar dessa segunda vez. Mas Orgulho e Preconceito está em quarto. Quem foi que venceu Orgulho e Preconceito? Aí é o que eu acho que talvez o impacto dele seja um pouco diluído por, apesar de eu considerar uma experiência nova, ele afinal de contas ter sido uma releitura. Acho que a primeira vez acaba sempre sendo a mais impactante, eu acho que é por isso que ele está em quarto. E em terceiro lugar temos o outro livro da Inglaterra, que lá na frente eu falei que eu tinha esquecido, é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu tinha muito medo desse livro, porque as pessoas amam ou odeiam, né? Como vocês podem ver, ele está em terceiro lugar. Eu amei esse livro. Eu fiquei chocada com as pessoas que falam que ele é enfadonho, porque pra mim, ele não é nem um pouco enfadonho. Ele acontece o tempo todo, mesmo quando parece que ele não acontece. Eu surtei com esse livro. Esse livro a gente não tem uma história de amor, e é isso que as pessoas precisam entender de uma vez por todas. A gente tem uma história de loucura, doença e obsessão, e não é à toa que ele é o livro favorito da Bella, de Crepúsculo, onde a gente tem praticamente a mesma coisa, né? Muita loucura, góticos suaves e obsessões. Apesar de que aqui no Morro dos Ventos Uivantes os góticos são bem menos suaves do que Vampiros que Brilham. Aqui a gente vai ter, né, a história de 2 irmãos não biológicos, né? A Catherine e o Heathcliff, que tem aí uma história, eu já ia falar uma história de amor, uma história de um relacionamento muito conturbado. Então, um belo dia, o pai da Catherine e do seu irmão, cujo nome já esqueci, leva uma criança pra casa, o Heathcliff. É uma criança que ele encontra na rua. Ele é descrito meio que como um cigano, ele tá meio maltrapilho, ele é moreninho. O pai leva ele pra casa e aí coloca ele ali como um filho legítimo. E o irmão da Catherine, cujo nome realmente não estou me lembrando, detesta o menino pra sempre, enquanto a Catherine cria uma grande relação com ele. Eles vão crescendo muito codependentes, enquanto adultos, um é apaixonado pelo outro, mas a Catherine não quer abandonar os seus status sociais em prol de casar com um irmão bastardo, e acaba se casando com outra pessoa, e o Heathcliff jura que vai fazer de tudo pra vingar tudo isso. E então é isso, é uma história de obsessão, de vingança, mas que eu também não conseguia parar de ler, e que eu, se estivesse escrevendo, estaria escrevendo com os pés, porque com as mãos estou aplaudindo. Fico muito triste que esse seja o único livro da Emily, porque eu queria ler até a lista de compras dela. Gente, olha só, não era um clássico. Falei, não era um clássico, que tava na minha segunda posição. É um contemporâneo brasileiro, mas tamo aí, né? A gente fala demais, a gente erra às vezes. O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende. Quem me acompanhou esse ano no canal talvez suspeitasse que ele estaria por aqui, porque, né, ele não tinha entrado na lista até agora, mas foi um livro que mexeu muito comigo. Foi um livro que eu não choro lendo, é muito difícil, mas eu quase chorei na primeira página desse livro. Meu olho fez assim, ó, encheu no primeiro capítulo. É um livro lindíssimo. Aqui a gente vai acompanhar a história de 2 pessoas, uma mulher e um homem, a Irene e o Rosário, que são pessoas que eu diria que estão no quarto de despejo da sociedade, né? Já diria Carolina Maria de Jesus. Então Irene é uma prostituta, o Rosário é um retirante nordestino que tá tentando a vida em São Paulo.
E eles se encontram de uma maneira muito, muito inesperada e muito bonita. E eu falei que o livro que eu mais shippei foi Evelyn Hugo, né? Mas é porque aqui, no Voo da Agora Vermelha, a gente não tem necessariamente um casal. Eles talvez sejam almas gêmeas, mas em outro patamar, assim. É uma história de amor que não precisa nem de um beijo pra se consolidar, porque eles têm um encontro de almas. O Rosário e a Irene, eles viram grandes amigos que criam um amor um pelo outro, mas que eles vivenciam e exploram de outras formas. Eles já apanharam tanto da vida e eles se encontram e eles não têm muito a dar um pro outro, a não ser a companhia um do outro e as histórias que eles têm pra contar. E o Rosário é um grande contador de histórias, então todas as noites ele vai pra casa da Irene, porque é onde ele consegue um lugar pra dormir, e ele conta as histórias da sua vida, do seu passado. Em troca, a Irene ensina ele a escrever, porque o sonho dele é aprender a escrever. E é isso. Parece que não é nada, mas é tudo. Esse livro é tudo. Ele é maravilhoso, incrível, muito bem escrito. Eu fiquei tão apaixonada por ele que eu sorteei aqui no canal esse ano 2 exemplares. E eu espero que as pessoas que ganharam o sorteio, a Diele e a Daniele, tenham gostado tanto da leitura quanto eu. E esse livro também foi um presente, esse livro pra mim, porque quando eu fiz o vídeo sobre ele, a Maria Valéria, que é a escritora, comentou aqui no canal e eu quase faleci. Então, se vocês estão aí de bobeira, O Voo da Agora Vermelha, leiam. É maravilhoso. Em primeiro lugar, quem tá em primeiro lugar? Eu vou dar um segundinho aí pra vocês chutarem. Vocês chutaram? Vocês falaram em voz alta? Vocês comentaram aqui embaixo antes de ver a resposta? Gente, em primeiro lugar está Grande Sertão Veredas, porque assim, um ano em que a gente lê Grande Sertão Veredas, não tem muito páreo pra alguém entrar, né? Como eu falei, o Grande Sertão Veredas nem de longe foi a minha melhor experiência de leitura da vida, eu demorei 3 meses pra ler. Mas esse livro é maravilhoso, né? O que o Guimarães Rosa faz aqui é uma obra de arte sem precedentes, né? O cara é um gênio, Esse livro é lindo, ele é bem escrito, ele é muito bem pensado, eu adoro que ele é uma oralidade pura. Você vê, né? É uma literatura que hoje em dia é uma coisa bizarra como que é a vida, né? Porque eu diria que ele é o livro menos prepotente que existe no mundo. Porque eu acho que o Guimarães, ele, assim como eu comentei sobre o Machado, como o Gabriel, eu acho que ele se permitiu muito nesse livro, se divertir. Esse livro é todo escrito de maneira oral, como eu falei, como se fala. É um grande... Eu ia falar um grande monólogo, mas não é um monólogo. Esse livro é um diálogo, apesar de que só uma pessoa fala. Mas a outra tá colocada ali na história o tempo todo, né, fazendo perguntas que a gente não ouve, mas ela tá ali presente, então não é um monólogo, apesar de que só o Reobaldo fala. E ele tá falando, que nem eu aqui nesse vídeo, só que com muito mais história pra contar, muito mais páginas. E ele vai falar sobre a vida no sertão, ele vai falar sobre amor, ele vai falar sobre as dificuldades da vida, ele vai falar que tudo que a gente precisa na vida é coragem e que tudo na vida, na verdade, é travessia. E eu acho que eu vou ficar nisso, porque por mais que eu fale, eu nunca vou conseguir falar o que é esse livro. E eu já fiz um vídeo pra ele aqui, eu nunca imaginei que eu ia conseguir, mas eu fiz. Então se vocês quiserem, quase todos esses livros que eu citei aqui já tem resenha, gente. Os que não tem ainda vão sair, que foram os que eu li agora mais no final do ano e eu ainda não fiz, mas pode ficar tranquilo, a maioria vocês podem procurar, os outros ainda vão sair. Mas é isso, perfeito, Grande Sertão Veredas, que obra. Eu ainda vou tatuar travessia em algum lugar no meu corpo, porque o que a vida quer da gente é coragem, e a vida, no final das contas, é uma grande travessia, e de Adorinha era minha neblina, e meu Deus do céu, leiam Grande Sertão Veredas. Se vocês têm alguma vontade dentro de vocês de ler esse livro, não precisa desistir por causa do medo, porque eu tinha muito. Só leiam e se permitam essa experiência, que às vezes não entender nada, às vezes achar um saco, querer pular uns parágrafos. Não pulei porque eu sou doida, mas tem gente que pula. Mas viver esse livro e deixar ele ser o favorito do ano de vocês. Ou não também, né? É sempre possível odiar um livro, mas eu achei ele sensacional, incrível. Que é isso, gente? Esse vídeo deve estar gigante, eu acho que eu vou me despedir por aqui. Eu quero que vocês me contem aqui embaixo quais foram os favoritos do ano de vocês, o que vocês acharam das minhas estatísticas, se as de vocês são parecidas. Quero que vocês me indiquem livros aqui, me indiquem os favoritos de vocês, comentem os meus, dizem se vocês concordam, se não concordam, se vocês já leram, se não leram, se odeiam. Comentem tudo que vocês quiserem aqui embaixo. Esse é o nosso grande encontro do ano, essa grande festa, mesmo que eu não esteja de gala, ainda assim é uma festa. Eu espero muito de coração que o 2020 de vocês tenha sido razoavelmente bom, na medida do possível. E que
estejam todos vocês, os familiares de vocês, com saúde, preparados aí para um ano que, se Deus quiser, vai ter vacina e que vai ser melhor. E sem muito romantismo sobre 2020, porque não dá pra romantizar 2020, a gente não vai bancar o gratiluz aqui agora. Vencemos 2020, sobrevivemos, e às vezes não dá pra viver, às vezes só dá pra sobreviver mesmo. E é isso aí, vamos virar essa página da literatura e essa página do ano. A gente se encontra nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!